Ó, vamos lá então, galera. Nessa aula eu voltei para falar dos anfóteros e dos nêutros. Vou falar também dos peróxidos, que são diferentes quanto à estrutura, e já vamos falar da nomenclatura dos óxidos. Óxidos que são chamados de anfóteros. Você tem que saber o conceito e os principais. Acontece que os óxidos anfóteros, normalmente formados de metais de transição, ou os que não são da 1A e da 2A, vamos definir assim, ó. Então não são metais da 1A e da 2A, você tem lá a linha, né, 1A e 2A, tá aqui, ao lado esquerdo da tabela. Normalmente os outros metais, ó, que pega mais ou menos essa parte da tabela, ó, eles formam os anfóteros. Essa região da tabela aqui, ó, formam os anfóteros. Então, lá forma básico, do outro lado aqui forma os ácidos, ó, tirando os gases nobres, né? E os anfóteros estão ali no meio. Os óxidos anfóteros são óxidos que eles têm caráter ácido e básico dependendo do meio que eles caem. Se eles forem misturados num ácido, eles fazem o papel de base. Se eles forem misturados numa base, eles fazem papel de ácido. Então eles dependem muito do meio. O que mais cai de anfótero em exercício é você identificar alguns que são os principais, ó. Então de zinco, de alumínio e de chumbo. Esses três são os principais. Ah, mas tem 4. É que o chumbo tem 2 variedades, né? Porque ele ora pode doar 2 e ora pode doar 4. Então tem o PbO e o PbO2. Carga mais 2 e carga mais 4, respectivamente. Mas os de alumínio e de zinco são normalmente os que mais aparecem como óxidos anfóteros. Ora papel de ácido, ora papel de base, depende do meio. A definição é essa. Então a definição e os óxidos, memorizar é o mais importante. A mesma coisa para óxidos neutros, porque óxidos neutros nem tem reação para saber. Eles são óxidos indiferentes, eles simplesmente não reagem com nada. Eles não se misturam com nada do ponto de vista assim, de reacional. Não reage com água, não reage com ácido, não reage com base, tá? Os 3 exemplos, CO, NO e N2O. Monóxido de carbono é o mais comum, tá? Em exercício, que é aquele óxido, né, que substitui o oxigênio na hemoglobina, que causa asfixia e tal, que é tóxico. É o CO, proveniente da combustão incompleta, queima, né, quando a madeira ou o material de carbono está queimando amarelo, é porque ele está liberando CO, monóxido. Então, mais importante saber a categoria, a classificação e os 3 exemplos. Aqui é a mesma coisa, mais importante saber o que é um anfótero e os 3 metais de variedade. Então, isso aqui no quadro é basicamente uma memorização. Vamos para a parte de peróxidos. Ó, em peróxidos, o NOx do oxigênio tem carga -1. Olha que diferente. Por que isso acontece? Porque em peróxido tem oxigênio ligado com oxigênio, tá vendo? Então O ligado com O, ele elimina uma carga. Aqui ninguém ganha e ninguém perde elétron. O oxigênio só ganha o elétron do hidrogênio do lado. Então cada oxigênio só tem carga -1. E isso é diferente, ó. Oxigênio de carga -1 é sempre um peróxido porque tem O ligado com O. Então não sei se o O, né, ligado com O veio antes ou veio antes a carga -1, entendeu? Mas ele tem a carga -1 porque tem 2 oxigênios ligados entre eles dentro da molécula, então fazendo uma ligação. Isso é o peróxido. E o nome dele é sempre peróxido de alguma coisa, então facilita demais para entender. Ele não é então uma classificação quanto ao tipo de reação que ele faz, tá? Ou que ele não faz, no caso de óxido neutro. Ele é mais quanto à estrutura. Um peróxido ele é diferente na estrutura do óxido. E nenhum dos óxidos que a gente estudou até agora, oxigênio liga com O. Nem ácido, nem base, nem óxido, função nenhuma. Só em peróxido que eu tenho oxigênio ligado a oxigênio na estrutura. E aí o NOx fica -1. Exemplos, né? Peróxido de sódio, peróxido de potássio. Então todo peróxido se chama peróxido, você não vai ter dificuldade com o nome. NOx -1, o composto é um peróxido, tá? Para diferenciar o nome também é esse, peróxido. E aqui, já que a gente está falando de nome, né, de peróxido, aqui a gente começa a nomenclatura dos óxidos. Um óxido, né, o nome de um óxido é dado dependendo do elemento que ele está ligado, dependendo do NOx, da carga do elemento. Então, por exemplo, NOx fixos, elementos da 1A, 2A e 3A sempre tem a mesma carga. Então todo elemento da 1A, o sódio, sempre tem carga +1. Então o nome do óxido é só óxido de e o nome do metal. Ele não diz se é monóxido, se é dióxido, se tem 1, se tem 2, se tem 3, ele não explica. Ele diz óxido de sódio. Então aqui é o nome, ó, não é monóxido, né? Então ele não diz se é monóxido, dióxido ou trióxido. Não tem mono aqui, ó. Ah, mas é um oxigênio só. Por que não usa o mono? Porque só existe
um óxido de sódio na história, tá? Óxido de sódio, é só esse. Aí se você está montando o composto, você vai ter que saber as cargas, que o sódio é mais 1 e o oxigênio é menos 2, para você acertar a fórmula. Senão você vai ficar, quantos sódios tem? Quantos oxigênios tem? A mesma coisa aqui, ó, óxido de cálcio. São os mais difíceis para dar nome, ou do nome da fórmula. Por quê? Porque você não sabe quantos cálcios teremos. Tem um cálcio, dois cálcios. Porque depende da carga do elemento. O cálcio é mais 2, o oxigênio é menos 2. Por isso que eles se equilibram, né? Um cálcio para um oxigênio. Mas o nome é óxido de cálcio. O nome é óxido de sódio. Então vai a dica. Elementos da 1A, 2A é fundamental que você saiba. Da 3A só o alumínio, que será o óxido de alumínio. Veja a fórmula, tá aqui, ó. Ele não diz que são 3 oxigênios para 2 alumínios. Ele não fala trióxido de alumínio, ele fala óxido de alumínio, como fala óxido de cálcio, como fala óxido de sódio. Então a parte de nome é essa, para elemento da 1A, 2A e da 3A, que são NOx fixos. Quando o NOx é variado, é mais fácil, porque daí o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó, metal de transição, acompanha comigo, esse lado. Quando o NOx não é fixo, porque eu falei, ó, 1A, 2A, NOx fixos, né? 1A, 2A e até 3A. Você vai usar óxido de o nome do metal. Quando o NOx não é fixo, você vai usar o algarismo romano, igual a gente fazia em base já. Se você já estudou bases comigo, sabe que a gente coloca lá um algarismo romano para simbolizar o quê? A carga do metal. Né? Ó, 3 é a carga do metal, não é quantidade. Tá? Não analisa a quantidade com esse número romano, com esse algarismo romano. Você analisa a carga do metal. E aí a hora que você vai fazer a carga do metal, se é mais 2 e o oxigênio é menos 2, a fórmula é essa, FO, óxido de ferro 2. Aqui no caso, ó, se o oxigênio é menos 2, e ele sempre é menos 2, né? A não ser que você esteja dando um peróxido, mas no geral ele é sempre menos 2, você vai fazer aqui, ó, o cruzamento, né? O 3 vem para cá, o 2 vem para cá. Fica Fe2O3. Lembra de ligação iônica? Ou ainda, 3 vezes menos 2 dá menos 6, 2 vezes mais 3 dá mais 6, a carga dá 0. Então, ó, veja, óxido de ferro 3. Não é que tem 3 ferros, só tem 2. É que o ferro tem carga mais 3. Então, quando vem algarismo romano, quer dizer a carga do elemento. Acompanha comigo. Ainda existe a possibilidade de colocar para o maior o nome ico e para o menor o nome ioso. Então fica ferroso e férrico. Ferroso sempre o carga 2 e férrico sempre o carga 3. Então fica óxido ferroso. É uma opção. É uma opção. Ou óxido férrico. É outra opção. Você pode usar essa opção caso você saiba quem é o maior e quem é o menor. Né? Caso você saiba que é o 3 e o 2. Ferro sempre 3 e 2. Tá? Existe uma outra possibilidade, até para os metais. Ó. Eu anotei aqui para os ametais, que é mais comum nos ametais. Mas você pode chamar de trióxido de ferro, por exemplo. Existe essa possibilidade. É que esse lance de usar monóxido, dióxido, trióxido, ou até tetróxido, né? Tetróxido, é mais comum para metais. Então você tem um carbono e um oxigênio. Você chama monóxido, monóxido, né? Um só de carbono, por exemplo. De carbono. Ou ainda, né? Você tem CO2, aí você chama dióxido, dióxido de carbono. De carbono. Só que ainda existe a possibilidade, por exemplo, de você ter um SO3. Aí como é que você chama o SO3? Trióxido. Trióxido de enxofre. Então perceba que já faz parte do nome, né? Você que já conhece alguns deles, ó, dióxido de carbono já é o nome oficial do composto. Então o di já entra no nome, já faz parte. E existe ainda uma possibilidade, sei lá, um N2O4, por exemplo. Você pode chamar de tetróxido de nitrogênio. Viu? Então tá aqui, ó. Tetra 4 óxido de di2 nitrogênios. Tá aqui, tetróxido de dinitrogênio. Normalmente para ametais, e você já acabou de estudar que os ametais normalmente formam óxidos de caráter ácido e são ligações covalentes. Os metálicos, né, os metálicos, tanto de transição quanto os da 1A e 2A, normalmente são sólidos, veja só, porque a ligação é iônica. Então, os NOx, né, os óxidos, de metais, normalmente são ligações iônicas, são materiais sólidos à temperatura ambiente, tá? Já os de ametais, normalmente são gases, ó. A maior parte deles gasoso, por sinal daí a gente estudou que forma chuva ácida. Então faz uma revisão importante, ó, ligações iônicas, nomenclatura, tá?
óxido de metal para cargas fixas e os algarismos romanos para cargas variadas. E para metais, normalmente óxidos ácidos, que formam chuva ácida, alguns deles formam ácidos, e a característica é sempre usar mono, di, tri para poder diferenciar a quantidade. E aproveitar que está no quadro, eu já falei sobre isso, mas vou reforçar, quando for peróxido, o nome é peróxido mesmo. Mas para isso você tem que saber a carga do composto, né, que ele é -1. Então esse aqui que é o mais famoso, como é que é o nome dele? Vou deixar aqui no quadro para você anotar. Peróxido de hidrogênio. Hidrogênio, sabia? Hidrogênio. É o famoso água oxigenada. Ó. Água oxigenada. Você usa o nome peróxido, o que acaba ajudando muito na identificação, né? Reagiu com peróxido. Então a reação sempre acontece com oxigênio -1, porque ele quer muito ir para -2. A carga dele normalmente é -2. Essa carga -1 aí tá bem incômoda para ele. Então o peróxido reage demais. Por isso que você usa, né? O peróxido, ele consome matéria orgânica, né? Ele consegue descolorir cabelo, porque ele é muito reativo. Ele forma radicais livres aqui, né? De OH ponto, que essa ligação quebra e ele fica malucão para pegar alguém, né? De elétron. Ele quer pegar o elétron de alguém. E ele acaba oxidando a matéria orgânica normalmente. Ok? Bom, espero que tenha gostado da aula. Bons estudos e até a próxima!